Olá, eu agradeço imensamente o privilégio a Deus, o privilégio de estar aqui e falar com você. Eu quero, antes de falar sobre o texto propriamente dito, eu quero falar duas coisas. A primeira delas, eu quero dizer o seguinte: eu oro por você, eu tenho orado por você, por cada pessoa que clica nesses vídeos para assistir. Eu tenho orado para que Deus abra os olhos do seu entendimento e Deus dê compreensão a você, compreensão espiritual, algo que só o Espírito de Deus pode fazer. Em segundo lugar, eu quero pedir a você que se inscreva no meu canal, ative o sininho, dê o like, compartilhe o vídeo e Deus abençoe você ricamente. Amigo, o Salmo de número 7, o Salmo que iremos analisar hoje, é um salmo onde Davi está enfrentando mais uma vez uma perseguição. E Davi está fugindo de um homem chamado Cuxi. É o único lugar na Bíblia Sagrada onde esse moço aparece. Tudo indica que ele era da família de Saul e estava sendo perseguido aqui. Provavelmente ocorreu essa perseguição, esse sofrimento. Esse salmo ele foi escrito no período em que Davi já tinha sido ungido rei de Israel, mas ainda não tinha assumido o trono. Saul ainda era o rei. E durante esse período ele passou um bom tempo, talvez de 7 a 10 anos, sendo perseguido implacavelmente, por Saul e por seu exército. E esse homem, Cuxi, alguém da família de Saul, estava perseguindo. E Davi ora, e Davi toma algumas atitudes aqui. Em primeiro lugar, ele pede que Deus possa ajudá-lo. Pede a intervenção divina. Senhor Deus, me ajuda. E aí sempre devemos fazer. Devemos sempre levar as nossas ansiedades, as nossas preocupações até Deus. Em segundo lugar, nesse texto, o texto nos ensina que Davi protesta a sua inocência diante de Deus. Ele diz: eu não sou culpado disso. A Bíblia diz em determinados lugares, em muitos lugares, que todos nós não existe um justo, nenhum sequer. Mas nesse texto, Davi protesta diante de Deus e diz que ele é justo. Baseado em que ele faz isso? Logicamente, baseado na bondade, baseado na misericórdia de Deus, que ele descreve tão amplamente em tantos outros lugares, e dizendo que a misericórdia de Deus é infinita, a misericórdia de Deus não tem fim. E nós sempre devemos descansar nessa misericórdia e nos apresentar diante de Deus. Outra coisa também presente nessa declaração é uma consciência tranquila, uma consciência limpa. A Bíblia diz que Deus valoriza isso, né? E nesse texto Davi então está dizendo, desse crime de praticar o mal, eu não sou culpado. Eu protejo diante de ti e peço tu que me ajude. E do versículo 6 a 9, Davi comparece diante do juiz de toda a terra e pede a Deus que julgue aquela situação. Olha, que coisa importante, que coisa preciosa. Davi está consciente de que Deus é o juiz, de que Deus julga todas as pessoas. E nós nunca podemos esquecer disso. Sempre lembre, sempre você estiver enfrentando por uma situação difícil, passando por um problema, sempre lembre dessa verdade. Deus julga os seres humanos. E depois disso, do versículo 10 ao 17, Davi então descreve a justiça de Deus, mostra como Deus é justo e como ele é digno de confiança. Nós jamais podemos esquecer dessa verdade em momento algum. Esse texto nos ensina algumas lições preciosas na nossa vida. Primeiro, que devemos colocar todo o nosso julgamento nas mãos de Deus. Sempre. Coloque todo o seu julgamento nas mãos de Deus. A Bíblia diz que a mim pertence a vingança, eu retribuirei. Em segundo lugar, lembre que o juiz de Deus é sempre condicional. O texto de número 12 diz que Deus está com o seu arco esticado, pronto para atirar. A sua arma está afiada, pronto para devorar aqueles que praticam a impiedade. Mas há uma condicional. E Deus sempre trata os seres humanos dessa forma, com essa condicional. Se você se arrepender, se você mudar de vida, não importa quem seja você, desde que você se volte para Deus, desde que você se arrependa, desde que você mude de atitude,
Deus está disposto a perdoar você. Isso não importa o que você praticou, não importa qual o seu pecado. Deus perdoa todos aqueles que verdadeiramente se arrependem. E uma pergunta aqui extremamente interessante: você sabe por que Deus não quer que você estenda a sua mão para fazer o mal, para se vingar? A Escritura diz: a mim pertence a vingança, eu retribuirei. A Escritura diz: quem com ferro fere, com ele será ferido. A Escritura diz: dente por dente, olho por olho. Por que Deus quer que nós, então, que não venhamos nos vingar a nós mesmos? Todas essas declarações é tentativa de Deus de nos dissuadir, de vingar com nossas próprias mãos. E nesse texto nós temos a resposta. Por que Deus insiste tanto e fala tanto conosco e diz: não vinguem por vossas próprias mãos? E o versículo de número 16 diz: o seu dano retornará sobre a sua própria cabeça. Não é? Essa é a razão. Deus não quer que nós estendemos a nossa mão, venhamos estender a nossa mão para nos vingar por nós mesmos, porque a declaração divina é: aquele que assim procede, o mal cai sobre a sua própria cabeça. Deus está dizendo: a mim pertence a vingança. Você, meu filho, fique de lado. Deixa essa situação comigo. Deus está tomando as suas dores. Deus está dizendo: essa situação eu resolvo. Deixa isso comigo. E é isso que Deus quer que nós façamos todos os dias da nossa vida. Que nós jamais venhamos estender a nossa mão a fazer o mal. E por último, Davi faz um voto a Deus. E um voto de agradecer, de agradecimento, um voto de louvor pela justiça de Deus. Nós não temos aqui, de modo algum, uma frase de efeito, um pensamento positivo, de modo algum. Nós temos aqui uma declaração de alguém que confia em Deus, que confia na justiça de Deus e sabe que Deus vai julgar a sua causa. E por isso ele comparece diante de Deus e faz esse voto, faz esse compromisso: eu vou te louvar, não é? Eu te louvarei, Senhor, de acordo com a causa, de acordo com a tua justiça, e cantarei louvores ao teu nome. Esse sempre é o resultado final daqueles que colocam a sua esperança e a sua confiança em Deus. Deus haverá de abençoar você, se você assim proceder. Deus abençoou Davi e livrou-o de todas as suas dores, e haverá de fazer o mesmo com você, se você colocar a sua confiança nele. Que Deus abençoe você, que Deus esteja com você. Amém.